Só lembrando que, mesmo que você tenha em mãos o dado da frequência cardíaca máxima, não é ideal que você prescreva pela frequência cardíaca, tá? A frequência cardíaca, ela se altera muito fácil por vários motivos. Se o ambiente está mais quente, está mais frio, são vários motivos. Tem barulho, se não tem. Você mesmo, se você tomou algum estimulante, um pré-treino, por exemplo, vai ter alteração de frequência cardíaca. Então, o ideal é que você não faça a prescrição do treino pela frequência cardíaca. O único caso que é indicado que você de fato faça a prescrição pela frequência cardíaca é se o indivíduo tiver algum problema no coração, né? Se tiver algum problema cardíaco, aí sim, a sua prescrição vai ser com base na frequência cardíaca. Por quê? Porque você não vai poder passar de um certo ponto. Qual é esse ponto? Esse ponto ele vai ser o ponto que é encontrado no teste, por exemplo, ergométrico, que é feito com o médico. O médico fez a análise, analisou lá o seu cliente e ele detectou que ao chegar na frequência cardíaca de 180, esse seu cliente ele teve um início de isquemia no coração, ou seja, diminuiu a quantidade de oxigênio que estava entrando no coração, ou seja, é algo preocupante. Quando ele chega naquele nível de estresse, já é um ponto ali preocupante, né, nessa condição que o seu aluno está naquele momento. Então, a sua prescrição de exercício, ela vai ser pela frequência cardíaca. Você não pode ultrapassar, na verdade, nem deveria chegar a esse nível. Teria que trabalhar numa margem um pouco mais baixa, 20% abaixo daquele nível que o indivíduo, que o médico detectou um início de isquemia. Deu para entender? Tranquilo? Perfeitamente. No entanto, vocês podem controlar o exercício pela frequência cardíaca. O controle de intensidade pode ser feito pela frequência cardíaca. Já já eu explico melhor como é que é feito isso. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia do porquê, um dos porquês de você não utilizar a frequência cardíaca como referência para intensidade. Você vê aqui, ó, deixa eu passar. O que, que acontece muitas vezes na graduação? Você aprende na graduação que um estresse de 70% da frequência cardíaca máxima já é um estresse ali que fica moderado, entre vigoroso e acima do limiar 2, que é o limiar anaeróbio. Né? Então é um estresse já suficiente para ter um resultado. Só que quando você pega a tabela e vai ver o que, que significa 70% da frequência cardíaca máxima comparado com o VO2 máximo, você vê que 70% é referente a 55% do VO2 máximo. Ou seja, está longe de chegar numa intensidade de fato moderada. Moderado aqui seria onde? Ó, 70% do VO2 máximo, aí 75%, por exemplo, já é considerado moderado. Olha para a frequência cardíaca agora. Teria que estar 85% da frequência cardíaca máxima. Então, assim, o que, que isso quer dizer em outras palavras? Que quando você pensa em gerar estresse pela frequência cardíaca, é muito falho, né? Seria bem mais assertivo utilizar o VO2 máximo mesmo, ou os próprios limiares, limiar ventilatório, limiar de compensação respiratória, que é o limiar aeróbio e o limiar anaeróbio. A gente vai falar disso e vai ver como é que faz isso mais na frente. Né? Então, a frequência cardíaca, você percebe aqui que ela não é a melhor coisa para você utilizar como base para prescrição de intensidade. Mas dá para você utilizar como controle de carga. Né? Eu vou explicar para vocês mais na frente como é que é feito. Essa parte aqui é bem interessante, importante, é que é como analisar, né? E aí, só para tirar algumas dúvidas aqui de como utilizar esse equipamento. Eu não sei se vocês têm costume de utilizar esse equipamento analógico ou utiliza mais o digital, o aparelho digital. Lembrando que esse digital, pessoal, pode ser utilizado sem problema nenhum. Até indico para vocês, se for comprar dessa marca, ó, essa marca Oron, viu? É uma ótima marca, uma marca certificada.
né? Tem certificado de garantia, não, certificado como é que eu posso dizer? De uma avaliação coerente, né? De Dentro qualidade. de qualidade, dentro de uma margem aceitável pela ciência. Tá? Tem margem de erro? Tem, é lógico, é um teste indireto. No entanto, é uma margem aceitável pela ciência. Ok? Então, é uma marca recomendada. Se for optar pelo analógico, que na verdade, no final das contas, o ideal é que você tenha os dois, mas se você for optar por comprar o analógico, que você compre ele com essas duas mangueirinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem alguns que é só uma mangueirinha. Com essas duas, ele é um pouco mais sensível, um pouco mais. A leitura fica melhor. Né? Você consegue auscultar de forma melhor. Não é escutar, é auscultar mesmo, que é dito quando você faz esse teste, quando você utiliza esse equipamento. Então a gente já viu, com certeza vocês já fizeram isso aí no hospital, uma vez ou outra que vai no hospital, eles vão aferir a frequência cardíaca e a pressão arterial de vocês, mas eu já gostaria de dizer que é feito de uma forma bem inadequada, né? É aceitável, talvez, mas não é a mesma forma que a gente faz no laboratório, na pesquisa. Como é que é feito no laboratório? É bem mais minucioso, tá? Dá um pouco mais de trabalho, mas é bem mais minucioso a forma de analisar. Então, primeiramente, o indivíduo deve estar em repouso há pelo menos 5 minutos, né? Tem que estar ali paradinho, sentado, de preferência, pelo menos há 5 minutos. Uma dica, não pode estar com as pernas cruzadas. Professor, por que não pode estar com as pernas cruzadas? Porque fica uma perna em cima da outra, você já está causando ali uma certa restrição do fluxo do sangue, né? Então não pode ter essa restrição. Isso pode aumentar a pressão. Então tem que estar sentado, confortável, há pelo menos 5 minutos. Em qual braço eu vou utilizar o manguito? Qual braço eu vou colocar o manguito? Esquerdo ou direito? O que vocês costumam ver na prática? Geralmente, né, mestre? Alguns profissionais, principalmente da área da. Eu já vi da área da enfermagem, tá? Eles orientam a fazer do lado esquerdo, É, porque qual geralmente, é? geralmente o argumento é que seria mais próximo do coração, mas enfim, Sim, sim. não é Legal. bem assim que funciona. Então bacana. Então o Jefferson falou o que a gente vê. É o que a gente vê na prática. O argumento também é esse. É mais próximo do coração. E, pessoal, esse é um argumento totalmente nada a ver. O coração ele fica centralizado, ele fica no meio do corpo, não tem mais para um lado ou mais para o outro. Ele é no meio do corpo, só que ele tem uma pequena inclinação, né? Tem uma pequena inclinação. Aí o ápice, fica um ápice dele mais voltado para o lado esquerdo, mas ele é no centro do corpo. Nada tem a ver com distância, né? Não tem a ver com distância. Ah, tá mais perto do coração, então eu vou aqui. Se fosse assim, a gente faria no ombro. Faria aqui na região do ombro, que fica ainda mais próximo. Ou então na cintura. Então não é bem por aí, por questão de distância. O que eu vou fazer no laboratório? Como é que a gente faz? A gente utiliza, o ideal é que você faça nos dois braços. Esse é o ideal, você fazer nos dois braços. Faz a leitura no braço esquerdo, depois faz a leitura no braço direito. Qual é que eu vou utilizar como referência? A que der mais elevado. Possivelmente um braço dê mais elevado do que o outro. E aí o braço que der mais elevado vai ser a minha referência. Eu vou anotar e manter aquele ali. Tá? Primeiro passo. Aí eu tenho que fazer o seguinte. Já escolhi o braço. Vou fazer nos dois. Né? Vou fazer nos dois. Essa é a forma mais... não vou nem dizer coerente. É a forma mais criteriosa de fazer esse tipo de análise. É fazer nos dois braços. E aí você colocou lá colocou lá o manguito no braço escolhido. Aí você vai para o passo 1. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que estimar a pressão arterial, né? Estimar. Como é que eu faço isso? Coloco o aparelho, o manguito no braço, encontro o pulso radial, ou seja, aqui no pulso, ó, eu vou lá na artéria, né?
Com 2 dedinhos, eu vou procurar onde é que encontrei. Pronto, encontrei aqui a frequência cardíaca. Tô sentindo aqui a pulsação. Estou sentindo a pulsação. Vou começar a inflar o manguito. Eu vou inflar até essa pulsação sumir. Até eu não conseguir mais detectar. Opa, parou. Não estou mais detectando a pulsação. Eu vou olhar para o reloginho e ver até onde que ele foi. Vamos dar como exemplo 140. Vamos pensar em 140. O reloginho foi indo, fui inflando o manguito. Quando o reloginho chegou em 140, a pulsação sumiu. Então ali eu já tenho uma estimativa da pressão arterial sistólica. Essa é uma estimativa. Eu vou ter que analisar mais especificamente, mas eu já tenho ali um ponto de referência. Aí eu vou secar, né, tirar o ar do manguito. Eu já tenho ali um ponto de referência, que é 140. Isso quer dizer o quê? Eu acho que a pressão arterial, a pressão sistólica, está a 140. É o que eu acho. Vou para o segundo passo para analisar isso. Passo 2. Fazer o que eu já falei, né? Retirar o ar do manguito, já falei. 1 minuto depois, eu dou um minutinho ali e vou novamente analisar. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou inflar o manguito até 20 a 30% acima do valor estimado. Qual foi o valor estimado? Foi os 140. Né? Então eu vou inflar ele até 20 a 30% acima. Deixa eu achar aqui onde é que eu coloquei. Ah, certo. Vou pegar aquela partezinha que você coloca para auscultar, né? Daquele aparelho lá que você coloca no ouvido. Você vai pegar a partezinha e colocar na artéria braquial. Aqui, não sei se está dando para vocês ver. Vou colocar aquele aparelhinho, né? Coloco aqui na artéria braquial e vou tentar auscultar o batimento cardíaco. Coloquei, consegui, estou auscultando o batimento. Aí eu vou inflando. Vou inflando. Até quanto? Vou inflar até 20 a 30% acima dos 140 que eu estava estimando que seria a pressão sistólica. Então, inflei. Agora eu vou começar a esvaziar o manguito. Né? Eu vou começar a esvaziar o manguito devagarzinho, bem devagar. E aí o ponteiro vai começar a descer. Aí o que a gente aprendeu? Que quando o ponteiro faz o primeiro movimentinho, começa a oscilar, ali a pressão sistólica. Nada a ver também. Viu? A gente não utiliza isso aí como parâmetro. O que a gente vai utilizar como parâmetro? Não é ponteiro, a gente vai utilizar como parâmetro a ausculta. A gente está escutando ali, a gente botou ali para auscultar a frequência cardíaca. Por que eu não estou auscultando? Porque a artéria, como o manguito está muito cheio, a artéria está comprimida. E aí eu não estou auscultando. Eu vou esvaziando o manguito bem devagar, 2 milímetros de mercúrio por segundo, então bem devagarzinho, ó. Você vai baixando, vai chegar um ponto que você vai ouvir a primeira vez, você vai ouvir o barulho lá do coração, né? Você vai olhar para o relógio, qual foi o ponto que você auscultou o primeiro batimento. Ali é a pressão sistólica. Então não é pelo reloginho oscilar, é pelo ausculta, ok? Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Ficou complicado? A referência sempre vai ser a ausculta? Sempre, sempre. Independente do reloginho estar oscilando ou não, quem manda é a ausculta, viu? Então você coloca lá e vai auscultando, vai retirando ar, retirando. Opa, ouvi aqui, eu olho para o reloginho para saber onde é que estava. Independente do ponteiro estar oscilando ou não, o que vale é a ausculta. Por isso que é um teste bem minucioso. Beleza. Aí, certo. Então você escutou lá o primeiro som de Korotkov, que é o nome desse som, né? É o nome do pesquisador que encontrou, que estudou, que colocou o nome. Né? Então você escutou o primeiro som. Ali é o ponto da pressão
sistólica. E a diastólica? Você vai continuar, né? Continuar retirando o ar do manguito, vai continuar, até um ponto onde você vai auscultar o último batimento cardíaco. Aquele ponto que você auscultou a última vez, ali sim, ali é a pressão diastólica. Então você tem a sístole e a diástole nesses pontos. Sístole no ponto, pressão arterial sistólica no ponto da primeira ausculta, diastólica no ponto da última ausculta. Deu para entender como é que é feito? Ficou muito complicado ou deu para entender? Perfeitamente. Aqui no texto, ó, tem explicando passo a passo, e na imagem de fundo lá no slide, você percebe lá onde que o cara está analisando, onde que ele está colocando lá para auscultar, viu? É bem na artéria braquial, viu? 2 centímetros aqui abaixo do bíceps. Pronto, o que a gente tem hoje de referência para pressão arterial, nível de saúde? A gente tem como normal para sístole, para a pressão arterial sistólica, abaixo de 120. Então, abaixo de 120, não é 120, é abaixo de 120. E no máximo 80 para diastólica. Então, seria 111 ponto alguma coisa por 80, ou um pouquinho abaixo de 80. Então, isso é considerado normal. A partir de 120, como você pode ver aí, ó, 120 a 129 de sistólica, a 80 de diastólica, já é considerado elevado, já está elevado. E aí 130 até 139 de sistólica e 80 até 89 de diastólica, você tem hipertensão, hipertenso tipo 1. Aí, acima disso você tem hipertensão tipo 2 e tipo 3. Então são referências um pouco mais atuais que a gente tem do que seria normal, elevado e níveis de hipertensão. Tranquilo? Eu indico que vocês peguem essa tabelinha e deixem sempre guardada com vocês para quando vocês for fazer, por exemplo, a avaliação física. E aí a gente entra aqui no primeiro, assim, só para lembrar. Pronto, isso aqui é o que a gente falou no começo da aula. A gente vai já falar do teste, e aí como eu falei para vocês, alguns testes eles vão dar o resultado para vocês em forma absoluta, que seria em litros de oxigênio por minuto, né? Forma absoluta. Tem teste que vai te dar o resultado em METs, equivalente metabólico da tarefa, aí vai ser 1, 2, 3, 4 e assim vai. E tem teste que vai te dar o resultado de forma relativa, que é em mililitro, né? Mililitro de oxigênio por minuto. É importante você saber dessa diferença, porque o ideal é que você saiba como transformar de uma para outra. Por quê? Por que disso, professor? Porque você tem que se certificar se o VO2 máximo da pessoa aumentou. Vou dar um exemplo. Vamos pensar no indivíduo que tenha... deixa eu ver se eu coloquei aqui no... Ah, está aqui. No próximo slide. Vamos pensar em um indivíduo que tem 80 quilos. Vamos pensar que o VO2 máximo dele é vamos chutar aqui, é de 42 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Vamos pensar que daqui a 2 meses eu vou fazer novamente o teste dele e ele diminuiu esse peso. O peso dele agora está na casa dos 75. E aí eu vou fazer o teste e eu vi que teve a melhoria. Eu tenho que saber se realmente melhorou o VO2 máximo dele ou se foi a quantidade de peso que diminuiu, que gerou essa diferença, né? Então, para mim tirar o teste, para mim tirar a prova disso, eu tenho que transformar de mililitro, por exemplo, para litro por minuto. E aí, se eu vi as duas variáveis, se aumentou, eu tenho uma prova que de fato foi o VO2 máximo dele que aumentou. Não foi interferência do peso corporal que teve alteração. Deu para entender, pessoal? Sim. Tranquilo?
Então, rapidamente, para vocês entenderem, como é que eu vou fazer essa conversão? Fiz a avaliação do meu aluno, aqui, está aqui ele pesa 80 quilos, o VO2 máximo dele foi igual a 3,4 litros por minuto, percebe aqui ó, que está em litros, mas eu quero converter esse resultado para mililitro, eu quero converter em mililitro. Eu sei que a capacidade dele é de 3,4 litros por minuto. Eu quero converter isso para mililitro. Como é que eu faço? Pego aqui 3,4 dividido por 80. Professor, que 80 é esse? É o peso dele. Vou pegar a capacidade dele, capacidade do VO2 máximo, dividido pelo peso corporal dele, que nesse caso aqui é 80. Deu igual a 0,042 vezes 1000. Professor, de onde foi que veio esse 1000? Esse 1000 é porque mililitro é uma medida para litro, né? Então, o que é um litro? O que é mililitro? São só casas decimais de diferença. Então, aqui você tem 1000 mililitros, né? Então, você vai multiplicar por eles. Então, você pegou aqui, ó, fez a divisão da capacidade em litro pelo peso corporal, deu o resultado. Pega o resultado e coloca vezes 1000, que seria 1 litro aqui, né? Vezes 1000. E aí você tem um resultado de 42,50. O que? Mililitro por quilograma por minuto. Mililitro de oxigênio por quilograma por minuto. É a capacidade respiratória dele. Em mililitro. E em litro é 3,4. Então você tem aqui o resultado da capacidade respiratória dele, tanto em litros como em mililitros. Deu para entender como foi que foi feita aqui a conversão, pessoal? Pode falar, Jefferson. E, mestre, no caso ali, esse 3,4 litros ali é o MET, é isso? Não, aqui é em litro mesmo. Em MET está mais aqui embaixo. Lá na fórmula. Aqui em cima, né? Isso. Aqui em cima é em litros. É porque tem teste que tu vai fazer e ele vai te dar o resultado em litro. Não vai te dar o resultado em METs e nem em mililitro. Aqui é em litro mesmo. A capacidade respiratória dele é de quanto? De 3,4 litros de oxigênio. Essa é a capacidade dele. Ah, vamos converter isso aqui para mililitro, para ver como é que fica. Aí você usa essa equaçãozinha. Pega o 3,4, que foi a capacidade dele em litro por minuto. Divido pelo peso corporal dele, que nesse caso aqui foi 80. Deu esse resultado. Pego esse resultado e multiplico por 1000, né? E aí você vai ter 42,50 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Essa aqui é a capacidade respiratória dele. Ah, eu quero converter isso aqui, para METs. Eu quero saber em METs. Eu sei que ele tem 42. Eu fiz o teste lá na esteira. Ele me deu o resultado que me deu no teste foi 42 mililitros. Só que eu quero saber quantos METs. Não sei, 42 mililitros? Eu quero saber em METs. Certo, em METs. Como é que você vai fazer? Você pega os 42,50, né? 42,50 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto e divide por um MET. Quanto que é um MET? É 3,5. Lembra, um MET é 3,5. Então, eu vou dividir 42,50 por 3,5, igual a 12,1. 12 o quê? 12 METs. É bem rápido. Você só faz essa divisão. Lembra, cada MET é equivalente a 3,5 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Tranquilo? Cada MET é a mesma coisa de eu dizer que é 3,5 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto, cada MET. Então, eu pego 42,50 mililitros e divido por 3,5, que é um MET. Dá 12. 12,1. Tranquilo? Ficou tranquilo? Ou complicou? Não, deu para compreender perfeitamente, né, a transição de um para o outro. Agora ali no caso, lá no primeiro cálculozinho, VO2 máximo é igual a 3,4 litros.
A gente tem uma tabela para ter uma ideia de, após o final do teste, saber quantos litros deu. Tem, dependendo do teste, a tabela já vai te dar o resultado em litros, dependendo do teste. Outro teste vai te dar em mililitros, outro teste vai te dar em médios, entendeu? Vocês vão ver isso mais na frente, agora, nos testes, aí fica mais fácil vocês entender. Aqui eu quero só que vocês percebam que dá para você converter de um para o outro. De litro para mililitro, de mililitro para médios. E o interessante é que toda vez que você avaliar o seu aluno, você teve o resultado em litros, converte para mililitro, para ver o resultado em mililitro. Converte para médios, para você ter os 3 tipos de resultado. Um é a prova do outro, entendeu? Porque o que pode acontecer? Pode acontecer de você fazer o primeiro teste em mililitro, daqui a 2 meses fazer de novo em mililitro e melhorou o veldor máximo dele. Só que você não levou em consideração o peso corporal. E aí o peso dele baixou ou aumentou. E aí, na verdade, ele não melhorou. Foi o peso dele que diminuiu ou o peso dele que aumentou. Para você saber, para você tirar a prova disso, você converte para as 3 medidas. E aí, se nas 3 medidas está mostrando que a capacidade respiratória aumentou, é porque aumentou mesmo. Tranquilo? Deu para entender? Perfeitamente, né? E Tá, após... eu vou para os testes agora, que aí fica mais clara essa parte aqui. A gente vai voltar a falar dela. Lembrando, pessoal, tem 2 tipos de teste. O direto, que é com essa máquina aí, o ergospirômetro, né? É uma máquina muito cara, mais de 100 mil, 90 mil, 100 mil reais. Então a gente não tem como ter e também não tem necessidade. No laboratório aqui a gente utiliza, né? Mas aí é outra coisa, ciência. Na prática mesmo, do dia a dia, a gente não precisa utilizar. A gente tem os testes indiretos, que são testes que chegam bem próximo do direto, do teste direto. São aceitáveis. Eu vou passar essa parte aqui. Pronto. Como é que você vai fazer o teste? O primeiro teste que a gente vai falar é o teste incremental na esteira. Como é que funciona esse teste? Você vai colocar o indivíduo numa intensidade X. Não é qualquer intensidade que ele vai começar. Ele vai começar numa intensidade específica para ele. E a cada 2 minutos, você vai aumentar 1 km por hora. Então, ele começou o teste, passou 2 minutos, aumenta 1 km por hora. Passou mais 2 minutos, aumenta mais 1 km por hora. Passou mais 2 minutos, mais 1 km, assim até o máximo que ele conseguir chegar. Ou até onde a esteira for. Recentemente eu tive... mês passado agora eu tive em Sobral, dei uma aula sobre isso aqui e eu avaliei um rapaz e ele conseguiu 17 km por hora. Né? Então se tem esteira que só vai até 15. Se fosse uma esteira mais fraquinha não teria suportado ele. Ele teria chegado no ponto que a esteira não teria dado suporte. Né? Ele chegou até 17 por hora. Ele completou o estágio de 17. Então, alguém vai falar? Não, tu só falou aí só mudando um pouquinho de assunto, foi dar aula lá no Instituto Seven, né? E aí a especialização que eu faço é com eles também. E aí a galera ficou tudo empolgada. Eu vi lá no teu Instagram, a galera tudo empolgada e tal. Tu também postou. E aí, como eu fico tendo aula do Instituto, e eu já tenho aula contigo há algum tempo, e vejo, cara, que realmente, por mais que agora tu esteja no mestrado, que isso a gente sabe que isso é título, tem caras que são PhD, né? Tem caras aí pós-doutorado que já me deu aula e ainda assim fala muita besteira, não tem um conhecimento bem inferior. Então, quando chega um cara igual a ti, no caso, tu chega com um conhecimento absurdo, ou pelo menos uma coisa que a galera não está acostumada a ver, isso é muito fantástico pra gente. Eu fiquei olhando assim, pô, cara, isso é muito massa. E a galera não valoriza, né? Os profissionais, as pessoas não valorizam o que a gente tem. Preferem dar ouvidos à galera que tá lá na caixa prega, que não sabe de poxa nenhuma. Tive já ótimos professores dentro da especialização e também tive outros que eu tive que ficar calado para não ficar debatendo com o professor, mas que eu não concordava e que não dizia com o que a gente aprende. Mas enfim, estou ansioso para tu me dar aula, ou se como dizer, dar certo dar aula para mim aqui na especialização. Tranquilo. Esse final de semana agora, eu acredito, eu não sei, eu não lembro, mas se eu não me engano, nesse final de semana agora eu vou estar dando aula pro pessoal da Seven de novo, só que online. É sobre parte cardiorrespiratória. Aí eu vou falar desse material aqui também. A minha online também, pode ser que dê certo, pode ser que seja, não deu certo ainda, não jogaram ainda com a aula, mas pode ser que seja.
Vamos Pronto, lá. se der certo vai ser bacana. É bom porque tu já vai já ter visto aqui o material e aí quando estiver vendo de novo já fica bem mais explicado. Isso. Eu dei aula lá, como o Jefferson falou. Eu fui para dar uma aula de prescrição de treinamento de alta intensidade. E na disciplina passada, eles tiveram de periodização, que também era para ter sido eu, só que eu não pude ir. Só que quando eu comecei a falar um pouquinho de periodização, pô, os meninos não sabiam de nada, estava muito fraco. Então é verdade o que o Jefferson fala. Às vezes tem profissional que é muito bom, só que na hora dele passar, complica, passa de uma forma que mais complica do que facilita. E muitas vezes também a gente tem que ser sincero, muitas vezes a aula do cara, realmente o cara não tem costume de ler, não tem costume de estudar, então faz uma coisa muito ultrapassada. E é importante ter esse valor, você dá valor a isso, porque se você não valoriza aquele conteúdo que estão lhe passando, que foi bom, você não está valorizando o conhecimento que você está adquirindo. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Se eu valorizo o professor que me deu uma boa aula, eu estou valorizando o que eu aprendi também. Então, isso é bem importante, sim. A galera lá foi bem receptiva, foi bem legal. Até pediram para mim voltar lá e já possivelmente eu volte agora esse mês que vem, não, esse mês aqui de novembro, para dar uma aula sobre treinamento feminino, musculação para mulheres, alguma coisa assim. Né? Aí vou falar bastante de parte hormonal, vai ser bem legal. Sempre eu estou fazendo prática lá com eles. Voltando aqui, então o teste ele é simples, muito simples. Você vai colocar o indivíduo na esteira. Se a esteira tiver a possibilidade de inclinar, você vai inclinar 1%. Você bota 1% de inclinação. Professor, a minha esteira aqui não inclina. Tem problema? Tem não. Faz sem inclinar. Mas se tiver a opção de inclinar, fica mais top ainda, fica melhor. Você inclina ela, vai colocar o indivíduo em uma intensidade específica para ele. Eu vou já dizer qual é essa intensidade. E aí, a cada 2 minutos, você aumenta 1 km por hora. Começou no 5, por exemplo, 5 km por hora. Completou 2 minutos, aumenta por 6. 2 minutos, aumenta por 7. 2 minutos, aumenta por 8. E vai até o máximo que ele conseguir. Até onde ele pedir para parar. Você já deixa bem claro para ele no começo do teste. Olha, é um teste máximo, é um teste de esforço máximo. Então, preciso que você se dedique. Eu preciso que você dê o seu máximo nesse teste de hoje. Só assim eu vou ter como te dizer, te dar um resultado exato, um resultado mais próximo do exato, né, mais fidedigno. Qual é a intensidade que eu começo o teste? A 40% do esperado para ele como regular. Professor, 40% do regular para ele porque depende do sexo e da idade. Já vou mostrar a tabela para vocês. Aí vocês vão ter a tabela à mão quando for fazer o teste e vai ver lá. Tanto aqui é o regular para ele, é o esperado que ele tenha. Então eu pego 40% do esperado, que vai dar velocidade tal, velocidade x, e é essa velocidade que ele começa o teste. A 40% do regular para ele, do esperado que ele consiga como regular. Deu para entender mais ou menos? Eu vou mostrar a tabela, vai ficar melhor. Quando eu mostrar a tabela fica mais claro. Mas já lembra isso. Qual é a velocidade que eu começo o teste? A 40% do que seria regular para o sexo do meu cliente e para a idade do meu cliente. Viu? Outra coisa importante, a cada estágio que você mudar, a cada 2 minutos, quando tiver terminando os 2 minutinhos, faltando 20 segundinhos, 30 segundinhos para acabar os 2 minutos, você vai fazer essas perguntas para ele, né? Tá sentindo alguma dor no peito, náusea, vertigem, dor na nuca, alguma tontura, tá sentindo alguma coisa? Tá não, professor, tá normal. Manda ver. Se ele disser que está sentindo algum desses sintomas, dor no peito, ou ficando tonto, uma dor na nuca, você vai parar o teste. Isso é sugestivo de algum problema cardíaco ou cardiovascular. Aí você vai pedir que ele vá no médico. Então você vai sempre fazendo essa pergunta, a cada estágio, porque você está aumentando a intensidade. A cada estágio você vai fazer a pergunta. Como é que tá? Tá sentindo alguma dor no peito, tontura? Tá bacana? Tá ok. Aí manda intensidade. Você vai mandando intensidade. Um outro sugestivo para você parar o teste é se você aumentar a intensidade
e não teve mudança na frequência cardíaca, porque isso é incomum. Você começou no 5, aumentou para o 6, não teve grande aumento na frequência cardíaca, tudo bem, é normal, não aumentou muito a intensidade, mas você aumentou para o 7, aumentou para o 8 e nada da frequência cardíaca mudar, pode ser algum problema também. Então você para também o teste. Então nessas duas situações, você aumentou 3 estágios no teste e a frequência cardíaca não teve nenhuma alteração, não é normal. Você para o teste. Ou se o indivíduo relatar algum desses sintomas, dor no peito, náusea, vertigem ou dor na nuca, você também para o teste. Fora isso, você pode mandar ver. Então, você... Sim, pode falar, pode falar. Desculpa se eu ficar atrapalhando muito, cara, porque vai surgindo dúvida, eu vou perguntando. Sempre que eu for fazer o teste incremental na esteira, eu tenho que estar verificando a frequência cardíaca com o oxímetro, com aquele frequencímetro que coloca no peito e tudo mais. Legal, era o que eu já ia falar, Jefferson. Então, se você tiver o frequencímetro, você vai colocar aquela cintazinha no seu aluno e vai ficar controlando pelo relógio. É massa, é top, é bem legal. Se você tiver, fica bacana. Ah, não, meu aluno tem um reloginho que, cara, às vezes o reloginho, dependendo do reloginho, ele é muito falho, sabe? O frequencímetro, tudo bem, que ele já foi feito só para essa função. E aí você, de preferência, um da Polar. Aí vai ser na casa aí dos 600, 700, um razoável, um bom para fazer a avaliação. Mas enfim, se você não tiver isso ou não quiser comprar, você pode simplesmente comprar um oxímetro. O oxímetro é R$100, R$150, um bom. Você compra e o que você vai fazer? Nesse mesmo momento que você fizer as perguntas, 30 segundos antes de acabar cada estágio, você vai verificar a frequência cardíaca da pessoa. E ali, ao mesmo tempo, você já está verificando também a oxigenação do sangue dela. Mas você vai precisar da frequência cardíaca para quê? Para controlar a carga de treinamento, para controlar a intensidade do treinamento. Então, vamos colocar aqui de forma mais prática. Vamos esquecer aqui o slide um pouquinho e colocar aqui de forma mais prática. Vou lá, coloquei o meu aluno na esteira. Professor, qual intensidade? A 40% do que eu espero que ele tenha. O que eu espero que ele tenha? Eu espero que ele tenha pelo menos a capacidade de regular para um sedentário. Quanto é essa capacidade para ele? Aí eu vou na tabelinha. Está aqui a tabela. Vamos pensar que é um homem, aqui embaixo, ó, de 20 a 29 anos de idade. O que é regular para esse cara? De 20 a 29 anos de idade? É de 34 a 42 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Isso é o regular dele. Professor, regular é bom? Não, regular não é bom. Por que regular não é bom? Porque essa tabela é feita para um sedentário, viu? Então aqui é sedentário, é valor de sedentário. Se meu aluno está treinando, ele tem que estar pelo menos aqui, na casa do bom, ou seja, acima do sedentário. Se ele está treinando e é regular para uma tabela de sedentário, quer dizer que ele é o quê? Um sedentário. Quer dizer que ele é sedentário. Professor, mas ele treina. Sim, ele é um sedentário ativo. Lembra, não é só começar a fazer exercício que você deixa de ser sedentário. Você deixa de ser sedentário quando a sua capacidade física é alterada por conta de mudanças fisiológicas que te tiraram de um nível de sedentário e te colocaram acima dele. Você está com um nível de saúde acima de um sedentário. Então, você deixou de ser sedentário. Então, vamos voltar aqui. Meu aluno tem aqui entre 20 e 29 anos. O regular para ele, o esperado para ele, é que tenha de 34 a 42. Eu vou pegar como referência aqui 42, viu? 42, que é mais alto. E aí eu vou lá na tabela, vou lá na esteira. 42. O quanto que é 40% de 42? Vão aí na calculadora de vocês aí. Peraí. 16,8. 16,8. Pronto. Aí você vem aqui, ó, em VO2 máximo, ó. 42 era aqui, né? Que era o esperado para ele, ó. 40% era 16, só que não tem. Tem 14 e tem 17. 16 está mais perto de 17. Então eu levo em consideração o 17, que está um pouquinho mais próximo.
17 mililitros de oxigênio quilograma por minuto é referente a qual velocidade? A 6 km por hora na esteira. Então, qual é a velocidade que eu vou começar com ele na esteira? A 6. A 6. Então, aqui é 40% da capacidade estimada, do que eu espero que ele tenha. E mestre, eu vi com o professor Rafael, do professor Rafael Carvalho, que você Sim, conhece ele, sim. ele indicou que sempre para iniciar, né, descobrir o match, mas de qualquer forma tem que descobrir. E aí o nível, a velocidade inicial sempre vai ser um acima do match. Ou seja, se são 5 metros, a velocidade inicial é 6 quilômetros. Se são 6 metros, a velocidade inicial é 7 quilômetros. Enfim, ele Aqui, falou que. aqui, o que ele está falando, Jefferson, é dessa aqui, ó. Já é a mesma tabela. É Sim, porque aqui sim. está em metros, ó. Viu? Sim, 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 Então, sim. se fosse para ser em metros, seria 5 metros, que é associado a 6 km por hora de qualquer forma. Viu? Aqui é só para vocês fazerem a associação. 40% do estimado, do esperado para ele, o esperado para ele era 12 metros. 42 mililitros de oxigênio quilograma por minuto. O esperado é que ele consiga completar o estágio de 12 km por hora. 40% disso é 16 e pouco, vai ficar aqui na casa dos 17, vai ser 5 metros, então 6 km por hora. É uma ótima referência. O Dr. Rafael Carvalho é muito bom nessa parte, viu, metabólica. Muito bom mesmo. Sempre que eu posso, eu assisto as lives, os cursos dele também. Muito bom. Deu para entender, pessoal? Vou começar o teste do meu aluno em qual velocidade? A 40% do esperado. Qual é o esperado? Eu venho aqui na tabela, vou ver se ele é mulher ou se é homem, e aí vejo a idade dele, vejo o que é o regular, peguei aqui o regular, vou calcular 40% do regular e vejo em qual velocidade está associada. Nesse caso aqui, ficou aqui a 6 por hora. Então, vou começar o teste dele na esteira a 6 por hora. Ele começou, eu vou dar 2 minutos em 6 por hora. Quando tiver faltando 30 segundos para terminar os 2 minutos, eu vou fazer aquelas perguntas. E aí, como é que tá? Tá sentindo alguma dor no peito? Alguma tontura? Alguma dor na nuca? Não, não, tá ok. Legal, então bota o dedo aqui. Aí você coloca o oxímetro no dedo dele. Vai demorar uns 10 segundinhos. O oxímetro vai ler. E você vai ver a frequência cardíaca dele. Aí você vai anotar. Velocidade tal, no caso 6, velocidade 6 por hora. Frequência cardíaca tal. 80, por exemplo. Subiu para a velocidade 7, mesma coisa. Tiver terminando os 2 minutos, tá assistindo alguma dor no peito? Tá assistindo isso? Não, tá ok. Dedo, coloca lá o oxímetro no dedo, deu 110, anota, velocidade 7, 110 batimentos por minuto. E você vai fazendo isso até o final do teste. Deu para entender? Ficou tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Só fica mais confortável com o frequencímetro, né? O oxímetro a É, pessoa tá correndo ali. no dia lá que eu fiz, lá em Sobral, meu frequencímetro ele quebrou a fitazinha do peito, mas eu tinha levado o oxímetro, ainda bem, e aí deu para fazer. Mesmo o cara correndo a 17 por hora, deu para fazer. Então acredito que dá para utilizar sim. Fica assim meio desconfortável que o cara tem que ficar com o braço aqui, mas dá certo. Porque se o cara for sedentário, ele não vai chegar a correr muito. Ele já vai pedir para parar logo cedo, viu? Então dá para fazer com o oxímetro. É mais barato, enfim. Se você tiver como comprar o frequencímetro, é bem mais prático, é bem mais fácil. Então vamos pensar que ele chegou a 12 por hora e completou 12, 2 minutos no 12, e aí ele pediu para parar. Se ele pediu para parar tendo completado os 2 minutos no 12 por hora, então ele tem 12 METs ou 42 mililitros de oxigênio quilograma por minuto. Esse aqui é o VO2 máximo dele. Essa é a capacidade máxima dele de VO2. Professor, e se ele tiver chegado no 12 e correu 1 minuto, estava faltando ainda 20 segundos para acabar e ele disse que não dava mais e parou? Então o que vale é o estágio anterior. O que vai valer é o estágio que ele completar os 2 minutos, viu?
Tem que completar. Não completou, então o que vale é o anterior. Deu para entender? Tranquilo? Muito fácil, pessoal, muito fácil. Acredito que dá para vocês realizar isso aí. Eu vou até pedir para vocês fazer isso aí na prática durante essa semana aqui, até a nossa próxima aula, fazer com vocês mesmos, fazer com um aluno de vocês e traz o resultado para a gente discutir o resultado, entendeu? Pega essa ideia aí, eu vou mandar essas tabelas, eu mando ainda hoje para vocês, a fotinha da tabela, para vocês utilizar no teste. E aí traz o resultado para a gente discutir o resultado do aluno de vocês. Aqui é a tabela, aí você tem os níveis aqui, muito fraco, fraco, regular, muito bom e excelente. Para o seu aluno estar no nível de saúde adequado, ele tem que estar pelo menos no bom, viu? O mínimo é o bom. Regular, lembra, isso aqui é para sedentário. Então, para o seu aluno que treina, não é legal. É legal que ele fique dentro ou de bom ou de excelente. Aí, só uma dica para vocês que aconteceu comigo lá no dia lá de Sobral. O rapaz que fez o teste, quando eu fui ver quantos mililitros de oxigênio ele conseguiu, ele chegou a 17 por hora, 17 km por hora, ele completou. Se você olhar aqui na tabela, ó, não tem 17 km por hora, só tem até 14. E aí, como é que você vai fazer para dar o resultado, se na tabela aqui não tem? Estima? Aí você faz a multiplicação. Ó, ele completou o estágio 17. Percebe que em METs, percebe que a partir de 8 por hora é 8 METs. Ó. Até aqui, ó, 4 km por hora, 3 METs. 5 km por hora, 4 METs. 6, 5, 7, 6. A partir de 8 km por hora fica igual. 8 km por hora, 8 metros. 9 km por hora, 9 metros. 10 km por hora, 10 metros. 11 por hora, 11 metros. Percebe que fica 1 para 1, a partir de 8. Se o cara completou o estágio de 17 km por hora, ele tem quantos metros? 17, né? 17. Então você já sabe que a capacidade dele em metros é 17. Professor, mas eu quero transformar isso para mililitro. Para mim ver aqui, ó, o VO2 máximo dele em mililitro. Eu quero saber. Então como é que você vai fazer para converter isso? Você vai transformar de metros para mililitro. Cada met é quantos mililitros? 3,5. Aí você vai no celular, na calculadora, e vai fazer o seguinte. Cada met é 3,5, então você vai botar 3,5 vezes 17, que dá 59,50. 59,50 o quê? 59,50 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Ele está onde nessa tabela? A idade dele, pessoal, era entre 30 e 39. A idade dele. Ó, está acima de excelente. A partir de 40, acima de 49 é excelente. O dele deu 59. Ou seja, o cara está com um nível de saúde cardiorrespiratória e metabólica excelente. Isso quer dizer o quê? Que ele está com baixíssimo risco de doença cardiovascular e metabólica. Deu para entender? Perfeitamente. E, mestre, eu fiz o teste com algumas alunas, mas eu acho que eu cometi uma falha em não fazer o controle da frequência cardíaca. Tá? Sim. Mas aí, mesmo levando em consideração pela tabela, duas delas já treinam há algum tempo, né? E nenhuma das duas não saiu do regular, entendeu? Ou seja, Sim. Eram treinadas, mas com característica fisiológica de sedentária. Tranquilo. Jefferson, se você tiver a frequência cardíaca, ele vai te ajudar para tu prescrever, por exemplo, na musculação, ou no caso do funcional, quem trabalha com funcional. Como você não tem como controlar pelo VO2 máximo ali na hora, porque na esteira você tem como controlar pela velocidade. Na musculação você vai controlar por onde?
O jeito é controlar pela frequência cardíaca. Ou no funcional, pela frequência cardíaca. Você vai fazer um controle. Então, um exemplo. Eu quero que o meu aluno treine a 80% do VO2 máximo dele. Você vai ver qual frequência cardíaca está associada a 80%. Por isso que é importante a cada estágio você olhar a frequência cardíaca. Porque quando você chegar na frequência cardíaca máxima, terminou o teste, né? Ele pediu para parar. Eu sei que o VO2 máximo dele é de 14. É de 14 km por hora. A potência dele é 14 km por hora. O METs é 14 METs. Mililitro é 49 mililitros quilograma por minuto. Pronto, aqui eu sei que aqui é o máximo dele. Quando ele chegou no máximo e completou 2 minutos, qual era a frequência cardíaca que estava? Você analisou. Pronto, então 100%, você quer que ele trabalhe a 100% do VO2 máximo, então você vai trabalhar na frequência cardíaca que estava associada no momento que ele atingiu essa potência, no momento que ele terminou os 2 minutos nessa potência aqui. Professor, você está prescrevendo dessa forma pela frequência cardíaca? Não, estou prescrevendo pelo VO2 máximo, mas estou controlando o treino pela frequência cardíaca. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Ficou tranquilo? Dá para compreender perfeitamente. Eu quero que ele treine a 80%. Aí você vê aqui, 80% de 49 é o quê? Vou botar aqui no celular. 80% de 49. 85, que é o recomendado. 85% de 49. É 41. Aqui não tem na tabela, mas vou pensar que é 42, por exemplo. Então, ele vai treinar nessa intensidade aqui. Se for na esteira, 12 km por hora. Se for na musculação, aí eu tenho que saber qual frequência cardíaca estava no momento que ele completou esse estágio aqui. Ou seja, qual frequência cardíaca está associada a 85% do VO2 máximo dele. Deu para entender? Ficou tranquilo? Galera, na próxima aula eu vou falar de outros testes, já começar falando de outros testes. Tem o teste de Cooper, que dá para fazer na rua. Professor, eu treino na rua, não treino na esteira. Tem o teste de Cooper e vou mostrar como é que você faz o cálculo para transformar a frequência cardíaca máxima do treino em quantidade de porcentagem do VO2 máximo. Para você saber, por mais que você não esteja ali na hora com um oxímetro no dedo do seu aluno, no final você consegue saber qual foi o máximo que naquele treino ele conseguiu chegar, máximo em porcentagem do VO2 máximo. Qual foi a porcentagem que ele conseguiu atingir? 85%? 100%? Você consegue fazer o cálculo para fazer isso aí. E aí eu vou tentar mostrar na próxima aula esses outros testes, essa forma de controle de carga e já começar nas prescrições. Nós vamos entender como fazer cada prescrição. O que é um HIIT, o que é um HIIT longo, o que é um HIIT curto, o que é um CIT, o que é um RST, quando é que eu vou colocar, quantas semanas de treinamento eu preciso para utilizar um RST, quantas semanas de treinamento meu aluno precisa ter para estar utilizando o CIT, por exemplo. Qual é a intensidade para um CIT, qual é a intensidade de descanso no HIIT longo. Tudo isso a gente vai ver como é que faz na próxima aula, se der tempo. Se não der tempo, a gente faz mais uma aula para completar. Por hoje a gente fica aqui, viu? Espero que tenha dado para agregar alguma coisa. Eu vou mandar foto agora. Seria legal se vocês fizessem o teste, tentassem fazer o teste em vocês mesmos ou em algum aluno, até para tirar dúvidas de forma mais específica na próxima aula, viu? Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Um abraço. Um abraço, até a próxima. Excelente aula.